né, o problema é o seguinte, o carro talvez seja o esporte mais frustrante que tem, assim. Ele chegando aqui, eu achei que ele foi. Falei, pô, Fefe, achei que você ia chegar com uma carangona, cara. Ele chegou numa motoquinha assim, todo... É mesmo? Todo protegido, capacetão, não sei o que, assim. É bom você andar bem na época de renovação de contrato. Porque assim, nem... Você comentou do kart aqui na Granja, né? É esse mesmo kart que a galera vai lá, é da sua família? Isso, Meu filho tá doido pra ir lá. Olha lá, bora lá. Né? Você tem... acaba que os bons pilotos acabam nos bons carros, né? Salve, salve, entre podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que horário você vai assistir, passa rápido, né, gente? Eu fiquei pensando aqui, falei, uma semana para outra, a gente já tá esperando o próximo episódio e hoje tá muito especial, vocês vão ter o privilégio de ouvir um cara aqui que ele não anda devagar não, tá? Então a coisa é para frente, mas antes de apresentá-lo, eu queria chamar o Nano Nano Limits. Hoje sim, hoje não, hoje não, hoje sim. Hoje sim, né, cara? Hoje sim. Hoje sim, cara. Hoje, putz, eu sou muito suspeito pra falar desse cara, um dos caras mais prolixos que eu conheço. É, então você que vai apresentar. O cara é carteiro, dono de cartódromo, campeão de Fórmula Chevrolet, multicampeão de Fórmula Truck, que não chama mais Fórmula Truck, tá? Copa Truck. O cara correu na Indy, o cara já se arrebentou na Indy, levantou, o cara é um monstro. Felipe Giafone, Fefe. Ô! Prazer estar com vocês. Salva de palmas pra... Ô, gente, palmas aí no estúdio, ó, todo mundo. Ei! Bem-vindo, viu, cara? Bem-vindo. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Uma alegria nossa poder receber você aqui para falar da tua carreira, para falar das coisas que você está fazendo hoje. Inclusive, estou te acompanhando lá no Instagram. É muito bom teu conteúdo, por sinal. Legal. E que tem a ver com toda a sua trajetória, né? Toda a sua caminhada. O seu pai já corria, né? Como que foi isso para você, Felipe? Então, meu pai, a minha família veio desse mundo, né, de corridas, aí eles corriam de Stock Car, mas sempre pelo lado amador, nunca profissionalmente. Eles tinham o trabalho deles, tinham na época uma fábrica de fogões que veio do meu avô e acabou vendendo. Em 2005, a família, cada um começou a fazer uma coisa e a gente começou com uma fábrica de kart na Granja Viana. Eu sempre morei na Granja Viana. E rapidamente, de uma fábrica de kart, deu aquele boom do kart indoor, né, nos anos 90. A gente construiu o kartódromo na Granja Viana, também tudo bem familiar. E aí foi indo. Construímos os carros da Stock Car. Até hoje a gente constrói todos os carros da Stock Car. Essa está uma transição aí. Nesse meio de campo, passei 10 anos nos Estados Unidos, correndo seguindo o meu sonho da Fórmula Indy. Fiquei 6 anos na Fórmula Indy. Ganhei só uma corrida, podia ter sido melhor, mas não foi tão ruim assim. Não seja modesto, não seja modesto. Mas foi acho que uma época de aprendizado, assim. E vim para os caminhões porque eu não podia correr de Stock Car, porque a gente fabricava os carros, então ia ficar meio estranho se eu corresse na categoria. E aí foi indo. Aí, caminhão, hoje a gente está também na empresa, o lado de eletrificação, então assim, a gente está numa pegada, eu, meu pai, meu irmão, minha mãe pela retaguarda ali, a gente... Nasceu aqui em São Paulo? Em São Paulo. Aqui na Zona Sul? E eu cresci na região lá da Granja Viana, em Cotia, Granja Viana ali. Sim. E aí fiquei um tempo nos Estados Unidos, hoje eu moro aqui perto no Morumbi. Você sabe que o Giafone é italiano, né? Giafone. Fazer a mãozinha, o meu sobrenome é Manhani. Manhã, né? Deve ser próximo, deve estar junto. Eu gosto de correr. Garcia é espanhol, cara. Eu gosto de correr também, eu gosto de correr na guitarra. Olá. Eu gosto de correr numa esteira. Sou músico. Ô Fê, você apesar de ter vindo de uma família, né, de automobilística, né, cara? Uma coisa que sempre me espantou, assim, eu vejo, assim, ao longo da... E essa vai ser uma conversa diferente, tá? Eu tava comentando com o Fê que ele já participou de um monte de podcast, mas são uns podcasts bem concentrados, assim, de... Os caras falam de bico, de aerodinâmica, de sair de traseira, eu não manjo nada, tá, cara? Então você me desculpa a ignorância. Não tem problema. Pra aprender hoje também. Mas, assim, uma coisa que me chama a atenção é os caminhos, assim, né? Que vão levando até... A gente tem muito pouco contato com essa
com esse background de automobilístico, né? A gente sempre vê o produto meio pronto. A gente vê a Fórmula 1, a gente vê a Fórmula Indy, a gente vê a Fórmula E. Mas a gente não imagina a carga, né? O tempo que foi gasto e as escolhas que você teve que tomar ao longo da sua carreira para chegar onde você queria. Então, eu sei que você foi campeão de Fórmula Chevrolet em 94. Ó, louco, é isso mesmo. Então, Fórmula Chevrolet, que já era uma coisa de Fórmula, né? Era a primeira categoria para você quer ir pro Fórmula, hoje é a Fórmula 4, hoje é a Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Naquela época a Fórmula Chevrolet era a Fórmula 4. Vai. Quando você chegou lá e falou assim, cara, qual foi o momento que você falou assim, puxa, isso aqui deixou de ser um hobby, que é um hobby caro, né? Isso aqui deixou de ser um hobby para mim e eu vou tentar, eu quero ver realmente se eu sou bom nisso aqui. Então eu imagino que você tinha um carro legal, em 94, mas naquela época, você lembra se você chegou a pensar, falar assim, cara, eu tenho talento, que eu preciso ser especial. Para chegar onde eu quero ser, onde eu quero estar, eu preciso ser um cara especial. Você já tinha esse pensamento? Você já tinha essa realização? Assim, Então, eu sabia que eu teria uma chance, para eu entrar nessa Fórmula Chevrolet que eu fui campeão, era bem competitiva na época, e ele era bancada pela Texaco. Então para você correr nela, eu fiz a gente passaram ali por 10, 12 pilotos, um funil mesmo, e os 2 melhores pegariam 2 vagas, né? Uma para a Fórmula Chevrolet e outra para a Fórmula Ford da equipe Texaco. Então, desses 12 aí, eu fui selecionado para a Chevrolet e o Cristiano da Mata foi selecionado para a Fórmula Ford, e que acabou depois ele também chegando na Indy, também indo para a Fórmula 1. Então foi legal, porque aí no clique falou, eu vinha do kart, no kart eu andava bem, mas tem muitos pilotos que não se adaptam bem do kart pro carro. Porque é outro bicho, né? Assim, a mentalidade é a mesma, é tudo, mas tem gente que realmente não se adapta muito bem. Então, quando eu fui selecionado, eu falei, opa, pelo menos aqui eu acho que eu tô legal. Mas, né, o problema é o seguinte, o carro talvez seja o esporte mais frustrante que tem, assim, porque primeiro, você sempre depende do carro. E às vezes o piloto não sabe o quanto que é o carro, quanto que é ele. É fácil você ir mal e falar, meu carro não é bom. Só que às vezes realmente normalmente o carro pode não estar bom, é o que acontece normalmente. Então é muito fácil de virar uma desculpa para o piloto. Então, para você andar bem, você precisa ter certeza que, né, o carro tá bom e ter alguma coisa para se comparar. Então depois eu fui para os Estados Unidos, eu ganhei aqui no Brasil, eu fui vice-campeão no primeiro ano, depois campeão no segundo e fui para os Estados Unidos. Lá eu apanhei. E nos Estados Unidos você foi qual que era o nome da categoria? Era a Fórmula Atlantic, que seria uma Fórmula 3, assim, hoje. Ou seja, você estava trilhando um caminho de Fórmula... Para a Fórmula Indy. Eu fui para os Estados Unidos. Porque eu via muita gente indo para a Europa, amigos meus, como o Tony Kanaan, o Hélio Castro Neves, na época o André Ribeiro, o Gil de Ferran, que eles iam para a Europa e era difícil, e acabavam indo para os Estados Unidos. Entendi. Então, eu acho que eu acabei indo direto para os Estados Unidos, porque a gente tinha um patrocinador pequeno na época, meu pai ajudou com uma outra parte, e tentamos, né, numa equipe ruim, e foi super difícil, assim, eu passei 1 ano e meio lá. Sozinho? E o meu irmão numa parte, depois eu sozinho. Aí voltou pro Brasil e falou, acabou minha carreira, andei super mal. E fui o estreante do ano, nesse primeiro ano eu cheguei em quinto no campeonato, depois fiz uns anos uma equipe muito ruim. Do ano? Em 95, depois na Indy Light, no ano seguinte eu fiz algumas corridas dividindo o carro com meu irmão, fiz tudo que não deve ser feito, tudo errado. Dividiram o carro. Dividimos o carro, foi um desastre. E daí voltamos pro Brasil e falou, acabou a carreira, tudo. Né? E essa equipe que em teoria era fraca, é isso que eu não entendo, a equipe te convidou para estar ali ou você chegou e falou assim, olha, eu tenho isso aqui de dinheiros, quem isso aí. Quer? A gente tinha um patrocínio. E daí você tem lá... Só que daí, vamos supor, no caso, na época, na Indy Light, você tinha a equipe da Marlboro, as americanas, equipes super fortes. Investimento pesadíssimo. E daí a gente entrou lá com um pouquinho de dinheiro, uma equipe pequena, achando, né, aquela esperança. E foi muito bom. Voltando pro Brasil, aí foi quando a gente construiu o cartódromo da Granja Viana e para mim a carreira estava meio que encerrada, assim. Tava super frustrado, mas... E aí eu conheci o presidente da Souza Cruz... dando aula para ele de kart, né, andando com ele de kart na Granja Viana. E ele me deu uma oportunidade, ele nunca me deu nada. Eles precisavam, a Hollywood na época estava com o Maurício Gugelmin, e na Indy, ele, né, falou, pô, a gente tem planos de ir para a Indy Light, só que daí tinha o Tony e o Elinho, que já estavam na Indy Light, só que por uma coincidência lá, e o Cristiano da Mata também,
Um era Indy os é dois. uma categoria antes da Indy. Isso, Profissional mesmo. Aí os dois pilotos estavam eles estavam já com a Marlboro, quer dizer, não dava para ir para Hollywood, e o outro acabou pegando também uma vaga numa outra equipe, então meio que caiu no meu colo. E aí eu soube aproveitar a parte de Hollywood, fiquei lá 2-3 anos na Indy Light com a Hollywood, fui para Indy, e aí tive acidente, tudo, mas assim, foi graças ao relacionamento. As corridas, hoje eu passo isso muito pro meu filho que tá lá, né, tentando aquilo que eu fiz, aí tô tentando fazer de uma forma um pouquinho melhor para ele, para não sofrer muito, mas é muito mais relacionamento, né? Piloto bom hoje tem muito, né? Acho que é igual, acho que vários esportes, né? Não basta você ser bom, você precisa ter o relacionamento, precisa ter sorte, precisa estar no lugar certo na hora certa. Então, é bem complexo, né, assim, o automobilismo. Esse acidente que você falou foi um acidente grave aí na tua carreira. Eu tive um em 2003. Eu tenho a minha estreia nos Estados Unidos, na Fórmula Atlântica. Eu já dei no meio de um cara lá, tomei 38 pontos na cabeça. Fiquei uns 2 dias sem saber o que estava acontecendo. Mas aí. Mas esse outro não, já era na Fórmula Indy. Eu bati de lateral, acabei quebrando bacia, fêmur, dei uma bagunçada tudo aqui. E aí fiquei uns meses parado. 2003, né, Fê? Eu bati em 2003, era o ano que machucou muito, assim, dos brasileiros, acho que vários. Na época, Gil de Ferran bateu as costas, ficou um tempo parado. Isso fico pensando, assim, esses acidentes, a gente vai chegar lá na história, mas esses acidentes, eles são muito pesados, né? Eu tava vendo uma entrevista do Rubinho, quando ele bateu no final de semana que o Senna morreu em Imola. Ele falou que foram 90 Gs, assim, na cabeça do cara. Tipo, o cara pesava 72 quilos, era 90 vezes o peso dele que bateu na cabeça. O cara engoliu a própria língua no acidente, né? Eu fico pensando, se eu passasse por um trauma desse, dificilmente eu conseguiria entrar num carro de novo. Voltar num carro de novo. E ainda mais na Fórmula Indy, que 90% dos circuitos eram ovais. Na minha época era muito oval. Era muito oval. E o oval, como você mesmo diz, ele é o tempo todo isso aqui do muro, né? Então, como é que você volta? Tipo, como é que você toma essa coragem de volta? Você ignora o trauma e volta, pra pisar mesmo. Então, isso é uma pergunta interessante até, né? Porque tem pessoas que... Para mim, por exemplo, quando era um acidente como esse que eu tive, que foi junto com o Daniel Weldo, que depois acabou morrendo num outro acidente, e a gente... foi uma coisa, foi mais culpa dele do que minha. Foi um acidente de corrida que, quando eu voltei, não me afetou. Às vezes, quando eu vi um cara descendo, putz, será que o cara vai me ver, não vai me ver? Mas não me afetou tanto. O problema é quando você bate e não sabe por quê. Às vezes tem batidas que você perde o controle do carro e você não entende direito o que aconteceu. Você dá aquela paulada lá enorme e aí você... Para voltar, tem gente que não volta. Tem gente que volta muito mal e depois para. E tem gente que não então isso varia muito. Para mim, sempre me pegou isso aí. Com as batidas que eu dei, que eu perdi o carro e não entendia, aí demorava um pouco para voltar no ritmo de antes. Mas normalmente não... Você comentou do kart aqui na Granja, né? É esse mesmo kart que a galera vai lá, é da sua família? Isso, Meu filho tá doido pra ir lá. Olá, bora lá. O Davi Magnelli. Olha que legal, bacana. Aí você, desde então, de menino, já corria, já gostava de adrenalina, assim. Tem que gostar, né, cara, de aventura, não é? Sim, certeza. Tem que sentir essa parada e ser provocado. Ao mesmo tempo, conversando com você, eu vejo que você é um cara de boa, assim. Então, como que mixa essa sua tranquilidade e o lance de, cara, entrar num carro e falar, mano, vou correr muito aqui, se bater, bateu, aí dou a volta, escapo, e a próxima eu tô de volta. Da onde que vem esse sentimento, assim, do esporte, né? Então, acho que vem de criança, né? A gente... Putz, chato até, assim. Eu acho que vem daí. Já fui mais, eu já fui mais. A raiz. Hoje eu tô mais... assim, hoje eu muito com a experiência, tô na Copa Truck. Ainda sou competitivo na hora que fecha lá. Mano, aquilo bizarro. Eu queria ver um caminhão daqui. A gente tem que ir lá ver. Não, precisa combinar. Mas hoje, quando você vai ficando mais velho, você vai jogando muito com a experiência. Não tem mais aquela ansiedade, aquele negócio de moleque. Apesar que tem uns que tem. Eu tenho um amigo que até hoje é pilhado, parece que é a primeira corrida dele. Pra mim, hoje, eu entro no caminhão como, assim, praticamente do jeito que eu tô entrando aqui. Eu preciso até dar uma animada lá no meio pra não... Olha só. Só que daí entra um lado da experiência, que
eu acho que é legal. Às vezes você pode perder um pouco daquele lado daquela vontade de sair querendo, atropelando todo mundo, só que você ganha no lado da experiência. Então, eu acho que é coisa que a vida vai trazendo aí, né? Eu sou o leigão da parada aqui, né? Um caminhão desse chega a qual velocidade? Chega 210. Que pra caminhão tá bom, né? Já chegou. Um caminhão, cara. Eu não chego nem no meu carrinho ali, nem a pau na estrada. Ele é pesadão, mas Cara, é legal. E você, quando você soube dividir bem, quando jovem, menino aí, aprendendo a dirigir, provavelmente você já dirigia antes de tirar a carteira. Sim. E aí, sim. quando você tirou sua carteira, você soube dividir bem? Falou, não, isso aqui é um carro, ou de vez em quando você falava, cara, tô na Castelo, tô na Bandeirantes aqui, deixa eu ver. Não te dava esse impulso, assim? Sabe que não muito, assim? A gente... eu morava na Granja Viana, eu ia de fusquinha era tudo de terra lá, e eu ia de fusquinha pra escola com 15 anos, né? Então, a gente... Sério? 15 anos você tinha um fusquinha pra escola? Não era meu lá, era eu, meu irmão ia mesmo, um ia guiando, o outro 60 voltava. anos atrás, né? o Xandinho. Naquela época era lá... tempo, não, imagina, e era assim, era tudo de terra mesmo. Tinha uma rua, só 2 de asfalto ali que a gente pegava um pouquinho, era 10 minutos de casa. Que massa. Então, parava o fusquinha ali atrás pra ninguém ver, do lado no fundo da escola, lá pro professor não brigar. Que da hora, cara. Mas assim, sempre acho que meu pai era, né, completamente proibido, hoje não daria mais, mas ao mesmo tempo jogou com muita responsabilidade. Eu nunca peguei o carro e dei uma paulada na rua assim, putz, tava acelerando e bati, sabe? Ele chegando aqui, eu achei que ele foi. Eu falei, pô, Fefe, achei que você ia chegar com uma carangona, cara. Ele chegou numa motoquinha assim, todo... É mesmo? Todo protegido, capacetão, não sei o que, assim, ó. Scooterzinha para não pegar trânsito, passo meio de... todo de preto. A gente se satisfaz na pista, né, Fefe? Na rua. Deixa eu só... Aí, essa questão do carro, é a sua paixão. E aí, carro como o Fusca, esses carros, também você tem essa paixão, interesse, ou é só um veículo para você por aí? Sabe que eu não... Assim, com carro eu gosto, mas assim, não é minha paixão, não. O carro é adrenalina. E daí eu lembro, mesmo quando eu morava nos Estados Unidos, pegar um carro, tinha uns amigos, né, que tinham uns carrões lá. Eu pensava no porta-mala, falei, meu carro bom que acelera tá guardado na pista ali. Que interessante. Ô, Fê, e você disse que você foi trilhando o caminho das fórmulas, né? Você foi pra Fórmula 3... que era Atlantic, que era na época, Indy Light. Foi pra Fórmula, chegou a ir pra Fórmula 2? Não, lá não tem, então lá é Indy Light, depois já a Fórmula Indy. Nos Estados Unidos é dessa forma. Eu sei que em 90, por exemplo, nos anos 90, eu lembro que a Fórmula Indy no Brasil ela rivalizava bastante com a Fórmula 1 na Globo, né? Sim, passava sim. Bandeirantes, eu acho que era quem que narrava lá? Era o Theo José. E tinha muita mão do Luciano do Vale também. Do Vale, exatamente. E eu lembro que domingo eu adorava assistir Fórmula Indy, porque eu achava bizarro aqueles carros rodando no ovo, assim. E foi uma época muito, muito frutífera para o esporte brasileiro, porque em 90 a gente tinha o Tony, a gente tinha o Elinho, a gente tinha Gil de Ferran, o Gil. Tinha muita gente boa naquela Fórmula Indy competitiva, né? Eu acho que o Hélio Castro Neves ganhou diversas vezes, ganhou o Indianapolis 500 algumas vezes, né? 4 vezes, 4 vezes. Então foi uma época muito legal para a Fórmula Indy no Brasil. E acho que a Fórmula Indy no Brasil hoje perdeu um pouquinho de peso, né? Ela perdeu... Eu não vejo mais Fórmula Indy, eu não sei onde passa. Hoje tá na cultura também. Eu acompanho o Nick assim, no Instagram lá, mas eu não sei onde passa exatamente uma corrida de Fórmula Indy. Por que, sabendo disso, a Fórmula 1 sempre se manteve em cima de um pedestal como se fosse o campeonato automobilístico mais importante do mundo? Por que você não mirou ali? Então, a Fórmula, até para explicar mais ou menos, todo mundo pergunta, mas o que é a Fórmula 1 e Fórmula Indy, né? São categorias top. A Fórmula 1, obviamente, mundialmente, a Fórmula Indy mais nos Estados Unidos. Então, na minha época, eu corria uma vez no Japão por ano, no Canadá ali umas 3, 4 vezes, e o resto concentrado no Brasil, nos Estados Unidos. Daí, eventualmente foi para... Eu não fui, não cheguei aí, mas foi para a Inglaterra, veio para o Brasil na época que eu não corria. Só que a Fórmula 1 não tem limite, eles gastam... Hoje tem um limite de 150 milhões de dólares que eles podem gastar, mas um carro da Fórmula Indy você vai gastar 10, 15 milhões. Quer dizer, por quê? É um carro igual para todo mundo, você tem um fornecedor de motor, é um carro muito mais simples, mais resistente, porque tem os ovais.
Então, de velocidade final, o carro da Indy é mais rápido, porque tem menos pressão aerodinâmica, o carro anda mais. Só que a tecnologia na Fórmula 1 é muito maior, então tem muito mais dinheiro. Depois, né, recentemente, com a entrada do Netflix, do Drive to Survive... Cara, a gente vai chegar aí também. Aí explodiu, né, a questão de marketing, mas a Fórmula 1 sempre foi, né, a Fórmula Indy, eu diria que ela teve aquela rachadura nos anos 90, que era IRL, os dois perderam, e aí acho que os dois perderam na época. E a Fórmula 1, hoje em dia, ela cresceu, ela está de um jeito que nunca foi antes, né, então... mas dentro da Fórmula Indy, que é, de novo, onde está indo o meu filho... Lá é super requisitado. A Fórmula 1 nos Estados Unidos agora está crescendo, tudo mais. Tem espaço, né? Assim como tem a NASCAR, que são os carros da Stock Car, e é super grande, é enorme lá nos Estados Unidos, a Indy também. Então, profissionalmente, acaba que, né, respondendo a tua pergunta, por que eu fui para lá? Porque lá, né, a mesma coisa do Nick, tem 500 mil pessoas para 20 vagas, e aqui tem 1.000 pessoas, 1.500 pessoas para 20 vagas, entendeu? Então você... E cada vez mais político, não é simplesmente o talento, né? Você precisa assim, de um caminhão de dinheiro para você correr em todas as categorias possíveis ao mesmo tempo para poder aparecer de alguma forma. Então, assim, tá muito industrializado. Você falou, né? Dessa parte política, né? Além dele ser tudo isso, gente, ele também é comissário de prova da Fórmula 1. Então, acho que são algumas provas que você participou, né, Fê? Depois que eu fui chamado pela Globo para fazer a Fórmula 1, foi por isso que até eu fui chamado, né, para ser como eu comentava corridas da Indy na Band, porque eu tinha passado né, por aquilo, e a TV me chamou na época com o Luciano do Vale, até o José e todo mundo. Quando foi, só que nisso eu acabei virando um juiz da Fórmula 1 no Brasil, a convite de um presidente da Confederação, Cleiton Pinteiro, no Brasil, e fiz isso durante 8, 10 anos, mais uma vez por ano. Aí o Charlie Whiting, que era o chefão lá da Fórmula 1 da parte, que era o diretor de provas, acabou me chamando para fazer de uma forma mais abrangente, né? Entendi. Aí eu fiquei 2 anos fazendo, 2 anos e meio fazendo internacional, quer dizer, fazia tudo, viajava um monte. Aí todas indo, aí sim. Mas eu não fazia, eu fazia Fórmula 1, fazia Fórmula 2, fazia Fórmula 3, fazia Fórmula E. Não, vai e volta, vai e volta. Tá. Eu virei um comissário da FIA, então todas as categorias FIA. E o que é, né, para o pessoal entender? Você tem um diretor de provas, que é o que dá a bandeirada, dá a bandeira amarela, toma conta da competição. Toda vez que dá uma briguinha, uma batida, culpa de quem? Que tem que parar, analisar e pensar, vai para o juiz, para os juízes, que normalmente são de 3 a 4. Então eu era um desses aí. É o VAR da Fórmula 1. O VAR que já existe há muito antes do futebol, né, no automobilismo já tem. Só que eu sempre fiz muito quieto, assim, que é uma coisa que você... É juiz, né? Só toma porrada, se você acerta, não fez nada que obrigação, e se você erra, vira o alvo, né? Das porradas. É muito, assim, pra mim foi um aprendizado muito legal, mas não é uma profissão legal, não. Não, cara. É porque o ônus é pesado, né? Porque é só quando prejudica alguém ou alguém se sente prejudicado, né? Nessa sua caminhada... para você ser o juiz e tal, é tudo prático ou você teve que estudar, você teve que ter uma parte de pesquisa por fora? Não, tem que estudar. E aí até que era uma coisa que eu fui indo, ainda bem que a Globo me chamou, porque eu não sei se eu aguentaria. Porque chega uma hora começa a ficar muito pesado, principalmente na Fórmula 1. Em que sentido que fica pesado? Fora, né? É de muita viagem e muito estresse também. Então, assim, para um colegiado legal, você precisa ter um cara meio advogado, meio aquele cara que sabe ler o regulamento, está acostumado com aquilo que não era o meu caso. Um cara que sabe falar, que tenha paciência para receber o piloto, falar e levar isso numa boa. E um cara que também já teve experiência dentro do carro. É a sua então, função. Que normalmente era. Então, eu fiz muitas corridas, a maioria como piloto consultor, que era a vista do piloto, e às vezes como segundo comissário, que daí é uma análise um pouquinho mais aprofundada no regulamento, que é mais difícil. Então você precisa estar bem em cima do regulamento. Vocês recebiam um piloto depois, então, quando acabava a corrida, ele queria... Deu zebra, sim, do Hamilton a todos os outros lá. Assim, Caramba.
O Hamilton é um cara legal, agradável? Ele Sim, parece a minha relação com ele, algumas vezes que eu tive com ele, foi sempre dessa forma, na sala de comissário. Então, sempre onde ele estava querendo se proteger. Mas sempre, o cara sempre muito bacana, o cara muito... Eu percebo que a corrida, por exemplo, ele é um cara novo, né? E tem tantos outros que estão chegando. E aí é um cara jovem que ganha muito dinheiro, que está lidando com um esporte que custa caro. Como que esses caras lidam com a vaidade? Inclusive você, quando você estava angariando, né, e buscando esse espaço, e hoje, como você falou, com mais maturidade, na Truck, como que lida com isso? Seu filho agora, pô, filhão, ó, faz o seu melhor, mas abaixa a bola, calma, cara. Como que lida com isso? Eu acho que é bem por aí que você falou, né? O que eu tô passando pro meu filho, né? Muito fácil você... A gente vê muito isso com jogador de futebol. Acho que é do esporte, né? Do nada você começa a aparecer muito, então tudo começa a ficar mais fácil e você precisa se controlar muito bem para não usar isso de uma forma meio ridícula até, né? Às vezes você vê alguns pontos dá até vergonha alheia, assim, né? Mas... então, acho que daí vem um pouco de família também, né? De passando, mas eu fico martelando muito com meu filho hoje. Né, ele tá no momento bom, liderando, ganhou 5 corridas. No comecinho, mas falou, vai baixando a bola, porque corrida é bom enquanto você tá ganhando. Depois vira... Mas você perguntando do Hamilton, o Hamilton é um cara muito pé no chão, que eu acho que ele chegou no momento que ele tá tão acima do normal, que o propósito dele é diferente. Tem muita gente que vai até contra, o cara tá chato, porque só fala disso, só fala de lição de vida. Mas eu acho que ele tá vendo tudo isso que tá acontecendo com ele. Isso é normal, né? Você vê em alguns caras assim, fala, pô, isso aconteceu comigo por algum motivo, não é por acaso. Então ele tenta levar para o outro lado, né? Lado da igualdade social e eu tudo. Então incrível, tem gente que acha voz, chato, né? O cara só fala nisso, mas para ele recebe isso como uma mensagem que ele teve, ele tá aqui como uma missão. Eu acho bem legal. Eu também tô curtindo demais, cara. Aí você tem o Verstappen, que é o oposto, que tá lá para ganhar, não quer, e guia tanto quanto, só que são perfis completamente diferentes. E os dois é treta mesmo, né, cara? Antes da gente chegar na Fórmula 1, que tem tanta pergunta para fazer, cara. Como é que foi trocar, antes da gente ir pra esse assunto que é animal, né? Fórmula 1, Drive to Survive, eu engoli todos os capítulos assim, cara. Porque eu sabia que eu ia te entrevistar, eu falei, cara, eu preciso me educar. Qual que é a melhor forma de me educar? Vou assistir todas as temporadas do Drive to Survive. Cara, é incrível, mas calma lá. Quando você saiu de uma categoria de monoposto, né, que eles chamam, para um caminhão, são duas coisas completamente diferentes, né? Como é que foi essa adaptação pro caminhão? E antigamente, eu trabalhava no Daimler Chrysler, né? Quando a Mercedes era dona da Chrysler, não sei o que, eles patrocinavam também, eles tinham, acho que uma equipe lá. E era animal, eu fui ver uma vez a velocidade que parece um mamute gigantesco, meu, a quase 300 por hora, uma parada. Como é que foi essa mudança para um bicho tão diferente quanto um monoposto, por exemplo? Então é uma mudança é tão diferente que você chega a não confundir, sabe? Assim, é uma coisa que é um esporte, quase um esporte diferente. Mas, ao mesmo tempo, o objetivo é exatamente igual, né? Seja de um kart ao Fórmula 1. Né? Ele escorrega de frente, ele escorrega de traseira, você precisa acertar, você precisa dar o seu melhor, mas você também precisa informar a equipe, ou saber o que o carro, o kart ou o caminhão precisa para andar mais rápido. Então eu falo, putz, eu não tô bem, mas qual é o problema? É do motor, é da suspensão, aonde é que eu preciso melhorar? E aí você vai acertando. Então, assim, primeiro adaptar o caminhão. No começo eu achei uma porcaria, eu olhei e falei, que negócio balança e freia esquisito. Depois você vai entendendo, você fala, pô, esse negócio não é tão ruim. Hoje eu adoro, que ele tem bastante força, escorrega bastante, você precisa saber exatamente né, o que está passando, o que precisa fazer em acerto, então é bem legal. Fê, porque eles são tão grandes, cara, e eles acabam correndo, vocês acabam correndo no autódromos normais, né? Eles não são mais largos. Eu acho que chega a ser competitivo, você tem muita ultrapassagem. Sim. Tem pistas que mais, outras que menos, né? Mas como na Fórmula 1, às vezes pega umas corridas chatas pra caramba, né? Stock Car e tudo, e outras são legais. Então acho que a Truck tá na mesma pegada, assim. Ela tem dedicação que você guia o mesmo caminhão que você vê na rua, só que é todo rebaixado.
Então isso aí acaba trazendo Isso é só no Brasil, uma identificação. Não, tem na Europa. Tem na Europa também. Tem na Europa. Mas Tem, não é o mundial. mesmo, não é o Não. mesmo campeonato. Regulamentos diferentes, caminhões diferentes. Tem campeonato europeu. O maior é o campeonato francês. É o francês e o inglês vai legal também. Mas tem na Europa inteira. Legal, cara. Quer fazer a merchan? Acho que tá na hora do merchan pra gente pagar as contas. Rapaz, aqui ó, eu vou começar hoje diferente. Eu vou começar com o Anglo Morumbi. Gente, inclusive um abraço pra Sandra, pro Joel. Obrigado, gente. Estamos com o Felipe Giafone aqui, Joel. Que isso. O Anglo Morumbi, mano, tá completando 30 anos aqui no bairro. E a gente tá podendo celebrar esses 30 anos junto aqui. Tá sendo massa. O Anglo Morumbi é um colégio maravilhoso pro teu filho. Você que é da região da Vila Andrade, Morumbi, quais os bairros aqui? Panambi, Vila Sônia, exatamente. Jardim Morumbi. Ele tem uma proposta que é o seguinte, ó. É um tripé. Primeiro o acadêmico, né, que é o sistema Anglo de ensino, com treinamento contínuo dos professores, plataforma bilíngue com parceria com a cultura inglesa, aí imersão na língua inglesa. Socioemocional, isso aqui a gente estava falando, né, do Hamilton, isso é muito legal, que tem a parceria com a Unesco e eles estão olhando para as pessoas, para o crescimento do indivíduo, e isso é muito legal, né? Não é só o ensino, a parte acadêmica, mas também a formação pessoal. Isso é muito massa. E aí também inovação, através da cultura maker, Sala Google. Eu conheci a Sala Google, foi top, cara. O Anglo Morumbi está fazendo um projeto, um trabalho incrível aqui no bairro, com esse tripé, mas também através de um trabalho social com crianças que não podem pagar a mensalidade, mas eles estão oferecendo para crianças aqui, por exemplo, do bairro na Vila Andrade. Aqui do lado nós temos uma comunidade e aí algumas dessas crianças estão tendo aula, estudando, estão sendo formadas como cidadãs ali. E isso graças ao Anglo Morumbi, 30 anos aqui no bairro. Então, mais uma vez, um beijo, Sônia, Joel. Obrigado por estar permitindo que a gente tenha essas conversas relevantes aqui e vocês são parte disso. Procura saber Anglo Morumbi nas redes sociais, você que se interessou, você que não sabia que o Anglo Morumbi está aqui perto de você, passa lá, vai tomar um café e conversar com essa galera. Valeu! Valeu. Fefe, vamos ao bicho todo poderoso chamado Fórmula 1? Uma coisa que eu tenho muita curiosidade para saber, assim, são duas na realidade. Primeiro, simples assim, a Fórmula 1, no meu entendimento, assim como um cara que trabalha no mercado financeiro e enxerga aquilo como um negócio, né? Tudo é um negócio hoje em dia. E assistindo os Drive to Survive, assim, a gente vê que o perfil da Fórmula 1 mudou muito no sentido de ser uma coisa muito mais voltada, driven para economia, para negócio econômico, de investimento, de quem chega com mais dinheiro e vamos trazer patrocinador, como sempre foi. Mas eu sentia que lá atrás rolava uma parada um pouco mais política no sentido de... A gente sempre teve um piloto brasileiro, por exemplo. Hoje a gente não tem um piloto... A gente tem o Drogovic, né? Que acho que é piloto de teste ali da Aston Martin, se não me engano. Mas, cara, a gente sempre fomos muito tradicionais no sentido de ter pilotos brasileiros inseridos dentro da Fórmula 1. E eu queria entender, você acha o fato da gente não ter um piloto brasileiro ali é uma questão de uma inércia dos patrocinadores brasileiros não enxergarem aquilo como um bom investimento? Ou você acha que vai um pouco da incompetência da Federação Brasileira de Automobilismo, da FBA ou CBA? CBA. Você acha que isso está envolvido? Por que a gente não tem um catso de um piloto brasileiro ali, cara? A gente tem chinês, tem japonês, tem até monegasco, até o Charles Leclerc. Charles Leclerc. Por que não tem um brasileiro lá, cara? Então, também vamos pensar que são 20 vagas ali para o mundo inteiro querendo chegar, né? Acho que chegou num ponto que o cara precisa destacar muito. O brasileiro sempre foi muito mal acostumado, né? Que veio com o Emerson, né? Abrindo lá atrás, depois as vitórias do Emerson, depois veio o Piquet, depois Senna, e foi por isso que até o Rubinho virou o pé de chinelo que falavam, porque o brasileiro estava tão mal acostumado que ele falou, pô, o cara tem que chegar, né? Perdeu lá. Aliás, o Senna,
Vem sentar aqui com a gente. Tem muita história legal para contar, o Rubinho. E porque o brasileiro estava esperando o cara. Não, o cara é obrigado a chegar. Ele e o Christian Fittipaldi, na época, sobrou na mão deles, né? O cara morreu e agora tem que. Cadê o próximo brasileiro? Aí chega em segundo, quase ganha. Não era suficiente. Né? Hoje, se a gente tivesse um brasileiro hoje fazendo o que o Rubinho fez, o que o Massa fez, era espetacular, né? Assim, mas principalmente o Rubinho, ele pegou uma época que era o povo brasileiro achando que era normal, que era assim, uma obrigação praticamente de ter um brasileiro lá vencendo. Então, responsa, né? Sobrou um peso muito forte. O que ele fez foi muito bom, né? Queria eu que tivesse um brasileiro hoje, porque assim, a gente fala em ter um brasileiro. Aí, né, como tivemos o Felipe Nasser, o último, que é um ótimo piloto, mas que não conseguiu encaixar numa equipe muito boa. E que pra gente passa tudo despercebido, né? Quer dizer, para você voltar a ter um brasileiro vencendo, não vai ser fácil. Eu acho que eu acho que a confederação não tem muito a ver com isso, porque eu acho que vai além disso aí, ela tá mais para organizar o automobilismo nacional e ponto. Mas eu acho que a Stock Car crescendo muito, o automobilismo, na minha época, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos porque eu não tinha opção. O Rubinho é a mesma coisa. Você tinha Stock Car onde meu pai corria tudo, mas era um negócio muito mais de hobby. Alguns poucos pilotos não conseguiam sobreviver lá da Stock Car, mas não, vamos para a Stock Car que vou fazer carreira. Poucos pilotos faziam isso. O normal era você tentar ir para fora. Claro. E com a Stock Car desse tamanho, hoje muita molecada que talvez poderia tentar ir para fora, não, vou para Stock Car. Então o meio é o que acontece na Argentina. A Argentina tem pilotos ótimos e você não vê ninguém na Fórmula 1. E assim, pilotos assim, muito mais piloto em quantidade do que o Brasil. Porque eles acabam. É a mesma coisa que o americano, porque tem o automobilismo muito forte dentro do país. E acaba que a Fórmula 1 fica. Né, o patrocinador é melhor ele investir para aparecer no próprio país e leva os clientes ali, do que investir com o dinheiro do país para você mandar. Custa muito mais caro e o retorno às vezes é menor. Então, para isso diminuir, eu acho que tem que ter um apoio de empresas nacionais pensando não no retorno imediato, que tem mais interesse, ou banco, ou petroleiras, enfim, como já teve, né? O próprio governo. Alex Albon lá, que ele corre debaixo da bandeira tailandesa. Isso. Mas o cara entrou ali porque o governo tailandês que foi lá e meteu no começo, no começo sim, depois você tem que mostrar. Mas tem outros pilotos brasileiros aí, agora tem o Bortoleto que está andando bem na Fórmula 3, está liderando o campeonato. Mas assim, acho que para entrar um brasileiro chegando mesmo, hoje eu vejo o Bortoleto, se for campeão na Fórmula 3, de repente faz um ano bom na Fórmula 2, o Drugovich, mesmo que foi campeão da Fórmula 2, mas foi no terceiro ano, se não fosse a XP, ele já estaria perdido por aí, entendeu? Então, assim, Ou seja, não é puro talento, não é puro talento. Né? E o Drugovich, se tivesse na Fórmula 1 hoje, estaria andando de bem. Não acho que é um Verstappen, mas é um ótimo piloto. É um piloto que estaria fazendo frente lá tranquilamente com mais da metade do grid da Fórmula 1, ele estaria andando de igual para igual. Que legal. E você acha que a Fórmula 1, claramente, assim, depois da época do Schumacher ali, 2010, depois da Brown, o Rubinho na Brown, não sei o quê, a Fórmula 1 veio perdendo espaço no Brasil, aqui no Brasil, né? As pessoas começaram a perder um pouco do interesse. Eu não sei se foi uma coisa global, não tenho certeza. E aí ela morreu, né? Pelo menos pra mim, tipo, a hora que ela saiu da Globo, eu falei, nossa, a Fórmula 1 acabou. Justamente porque a gente estava com essas outras competições legais aqui dentro do Brasil mesmo. E aí ela ressuscitou na Bandeirantes com peso e com poder assim, que eu acho que a Globo mesmo, sendo a Globo, não teria condição de arcar com aquilo. Deu uma renovada naquilo. E vendo o Drive to Survive, hoje eu consigo, também vejo, enxergando aquilo como um negócio, o Drive to Survive, que meio que pegou a mão da Fórmula 1, os dois se deram as mãos e a coisa despontou assim, de uma forma absurda. E com merecimento, porque é muito legal. Você assistiu? Não. Cara, assista. Eu comecei assistindo, tipo, capítulo, 2, tipo, eu já tava, tipo, 5 dias seguidos. Isso aí é o da Netflix? Explica aí. É da Netflix. É um documentário que eles fazem. Cada temporada, eles cobrem uma temporada de Fórmula 1 o ano inteiro. Mas, cara, a construção do capítulo, acho que o grande trunfo daquilo é a construção do personagem. Que eles constroem os personagens, os pilotos. Eles
tipo, tem um timeline do tipo, putz, é sempre um padrão. Depois que você assiste muito tempo, você vê um padrão, assim. O cara começa mal, aí vai, tipo, filmando o cara ao longo do dia a dia dele, do trabalho dele, e aí o cara vai lá e se supera em determinado momento. Ele não conta a história do campeonato, do tipo, fulano tá em primeiro, depois foi pra segundo, não. É focal, assim, em cada cara, massa. por isso que eles constroem... A produção muito legal, muito bacana. E no final eles constroem um personagem a mais que a gente não tinha noção, que é o chefe de equipe. Então você tem o Toto Wolff da Mercedes, você tem o Cabeleira lá da Ferrari. O Christian Você Horner. tem o Christian Horner, que são caras importantíssimos, assim. Que massa. Então, Vou assistir. é muito legal nesse sentido. Me deu vontade de assistir uma corrida. Eu não tinha muita paciência de ficar Nunca foi? Já fui algumas vezes na Fórmula 1 aqui em São Paulo. Já fui na Fórmula Truck. Eu lembro que teve uma pista de corrida da Fórmula Indy aqui em São Paulo, uma época. Sim. Também eu fui ver. Mas me deu gana, assim. Você acha que realmente teve esse gancho para... O que explica essa retomada tão forte global da Fórmula 1? Então, foi isso que você falou, total. Mas antes disso, teve um outro capítulo que foi o mais importante, que foi a compra. Os americanos compraram a Fórmula 1 do Bernie Eccleston, que era até então o cara que começou a Fórmula 1. Só que ele tinha um jeito de fazer a corrida, que ele lidar muito bem com as equipes, conseguir manter uma Ferrari, fazer o regulamento. Só que ele era um cara muito centralizador. E assim, a Fórmula 1 era aquilo que ele, né, ninguém chegava, ninguém gostava. O americano era muito mais show, espetáculo, que era o lado da Indy que eu fui acostumado, que era, né, de você chegar, você pagou a credencial, você não tá na arquibancada, você vai lá tirar foto com o cara, entendeu? Então, esse jeito, né, do americano entrou para a Fórmula 1. Então, isso fez com que eles fizessem o Drive to Survive para dar uma popularizada. Eu cansei de corridas quando tinha Fórmula 1 em Indianápolis. O Rubinho, na época, casado com a minha prima, né, ele ficava na minha casa, e a Fórmula 1, eu ia para a corrida e voltava junto com ele. Era muito conhecido em Indianápolis, na região, tudo, mas nos Estados Unidos, eu lembro de sair com o Schumacher, na época, que era a equipe da Ferrari, em Orlando, da vida, eram poucas as pessoas que reconheciam o Schumacher. Né? Às vezes reconheceu mais o Rubinho do que o próprio Schumacher, porque tem mais brasileiro. Então, assim, os Estados Unidos, o Schumacher falava que os Estados Unidos era o único país que ele podia olhar, sentar na mesa e olhar para assim, porque o resto do mundo era todo mundo olhando para ele ficava meio sem graça. Então, quando isso tudo, né, com a entrada dos americanos, a gente vai para 3 corridas, né? Vai ter corrida em Las Vegas esse ano, Texas e Miami, quer dizer, tá bombando nos Estados Unidos. Então, eu acho que o primeiro lance foi a venda para os americanos, daí o Drive to Survive, que foi, né, que jogou a Fórmula 1 lá para cima, e eles estão fazendo um trabalho, hoje está com briga para ver quem recebe, quem que paga mais, né, para ter a Fórmula 1 no país. Nossa, que louco. Então virou Cara, você falou, é curiosidade minha aqui, né? Como que tá o Schumacher, você sabe? Não, é uma coisa que todo mundo sabe que ele tá, né, em coma, meio bem paradão assim, mas... Mano, é incrível. O staff desse cara é muito poderoso, né? De Porque não ter vazado uma foto desse cara, uma informação além do que um outro cara sabe, é muito bizarro, né? Ele deve estar enfurnado lá naquela casa na Suíça. Deve estar um vegetal, né? Ele deve estar super no estado vegetativo, assim, senão não teria por que esconder tanto, né? Sim. Muito triste aí, mas... Ô Fê, e assim, a Fórmula 1 assistindo o Drive to Survive, tá? Netflix, me patrocina, vai. Eu tô fazendo um trampo aqui. Mas é legal mesmo. Eu vejo o quão competitivo. Obviamente, sempre foi muito competitivo. A Fórmula 1 sempre foi muito competitiva, né? Mas eu lembro, na época que eu assistia pós-cena ali, etc., eu via que existia um vínculo muito maior do piloto com a equipe. Por exemplo, o próprio Rubinho. O Rubinho performou. Ele foi bem. Sim. E ele ficou, acho que é o recordista de corridas na Fórmula 1. Ficou por um bom tempo, hoje já foi batido. Você via o próprio Massa, ficou acho que 5 ou 6 anos na Ferrari. Você via esses caras eles ficaram... E hoje em dia eu vejo esses capítulos, cara, que se o cara não performa em 2, 3 corridas, o cara é sacado. Sim. Você pega o Gasly, por exemplo, foi sacado da Red Bull no meio da temporada. Isso. Você pega o Albon lá também, ele só teve 6 meses para... Você pega o Ricciardo, que é um cara que tem experiência, que ganhou corrida, um cara, maduro, e o cara só teve 1 ano na McLaren. Né? Então, você não vê mais esse vínculo é muita coisa do performar. Você é sempre lembrado pela sua última corrida. Se você não performa 2, 3 corridas, você tá fora.
Então é uma competitividade muito pesada hoje ali, né? Mas eu acho que é o esporte de uma forma geral, é Isso assim, também, né? Esporte, Eu lembro né? mesmo da minha época, mesmo quando eu era na Indy, assim, e você tem que. Não adianta você ganhar corrida no começo do ano, você tem que escolher para andar bem, é bom você andar bem na época de renovação de contrato. Porque assim, nem as equipes que estão lá dentro, às vezes você ganha 1, 2 corridas, e daí fica lá um tempo meio andando mal, não vai, e de repente é a hora de assinar o contrato, os caras não te pegam. É muito louco isso. Então, assim, né, você vê o Pérez esse ano, começou, ganhou corrida, tudo, fez 3 corridas ruins, já estão falando que não presta mais, entendeu? E o Pérez foi pontual no final de 2021 ali do Verstappen. Exatamente. Ele segurou o brabo lá, né? Então você precisa performar na época certa também. Porque o Pérez ganhou agora, né, começou o ano ganhando 2 corridas, fazendo frente para o Verstappen, mas se ele faz isso em agosto, setembro, ele está garantido para o que vem, né? Começou mal, mas agora ele vai bem. Então é sempre o que você falou, você é tão bom quanto a sua última corrida. E o esporte é muito isso, é muito ingrato. Mas eu acho que faz parte do negócio. Agora, Felipe, você acha que a corrida ela é solitária? É um peso para o piloto? Embora eu sei que tem equipe, mas eu só vejo um. Eu tô assistindo, eu só vejo um cara. É difícil carregar esse peso, essa responsa. Aí, se eu não for bem, toda a minha equipe também. Isso é muito louco, cara. Como que lida com muita isso? gente dependente de você, assim. Né? Mas também você depende muito deles. Eu acho que né, o carro é bom, a equipe sabe quando ela tem um carro bom e quando não tem. Então você tendo essa relação de né, eles falam, bom, tô com um carro bom, o piloto entregou mais ou menos o que o carro tinha para entregar. Mas é o que você falou, é muito louco, porque quem aparece é a tua imagem, é a figura do piloto ali, né? Mas eu diria que é meio... Obrigado, valeu. Eu diria que é um pouco do automobilismo, né? Isso aí, de você estar realmente representando a equipe lá, mas que eles são tão, ou diria que até mais importante do que você, porque quem faz o carro, quem monta tudo são eles. E você vai lá e tenta entregar o que eles montaram, mas depende muito mais daquele equipamento, né? Ninguém vai vencer corrida com o pior carro da Fórmula 1, né? Então... Exato. É muito... Assim, eu vejo... há um tempo atrás eu pensava assim, cara, será que Fórmula 1 é esporte? No sentido de, obviamente, ele demanda um condicionamento físico incrível, ou seja, você precisa ser um atleta, mas a partir do momento que você coloca para competir carros com diferentes níveis de investimento, então você pegava a Mercedes ao longo dos 7 anos que o Hamilton foi campeão, era tipo infinito o dinheiro que ia lá para você desenvolver o carro, engenharia, a equipe estava sendo bancada por uma construtora, pela Mercedes, né? Quando você pega, por exemplo, uma Williams, que é um carro que a Williams, o negócio da Williams é a Fórmula 1. Ela não tem um outro negócio meio que dando esse backup de investimento para eles investirem enquanto eles quiserem. E eu ficava pensando, poxa, você está investindo num carro $350 milhões no ano e no outro $50 milhões no ano, não tem como competir. Então, a partir desse quesito, desse fato, não é mais esporte. Aí as pessoas falam, mas no futebol é igual. No futebol você tem um Real Madrid que investe milhões e milhões e milhões, e você tem um Mallorca lá jogando com o cara na mesma liga espanhola. Eu sei, mas no final das contas, cara, são 11 caras contra 11 caras. Mas o carro é diferente, né, cara? A corrida é diferente, né? O que eu diria que no carro, você tem... acaba que os bons pilotos acabam nos bons carros, né? O Senna não parou onde parou por causa disso. Então o Hamilton tá lá, o Verstappen, os diferenciados são descobertos, eles começam a pegar e eles acabam guiando para os melhores carros. Outro lance que a nova Fórmula 1 fez foi isso aí, né? Exatamente. Então, antes eles chegavam a investir $700 milhões num carro, numa equipe, e hoje o teto é 145. Então, e hoje todas as 10 equipes estão no 145. E você concordaria em dizer que isso coincidiu com a derrocada do Hamilton, né? Derrocada não, mas o Hamilton não corre mais à frente, né, cara? Até onde eu sei. Você concorda em me dizer, eu estava falando isso para a Anelisa ontem, eu falei assim, cara, eu acho que você ter um piloto excepcional e um piloto nota 7, ela é facilmente compensável pelo nível de investimento, pelo nível de grana que você tem. Por exemplo, todo mundo achava que o Hamilton era um piloto nota 10. No meu entendimento,
nulo, tipo, ignorante da parada, para mim ele não é nota 10. Por quê? Porque a partir do momento que eles meteram um cap de investimento para as equipes, o Hamilton não tá mais performando como estava antes. Como ele estava antes. Ao passo que o Verstappen, por exemplo, é um monstro. Para mim ele é um monstro. Que o cara ele se manteve no topo, veio o negócio do cap de investimento e se manteve no topo. Além disso aí, o que pega muito, assim, a Mercedes, por mais que tenha o cap de investimento, né, que é esses 145 milhões por ano, o que acontece? Mudou a regra do carro. Aí eles fazem um desenho novo, inovador lá. Cada equipe faz o seu. De uma regra que eles colocam, mas você pode ir para várias formas de aerodinâmica, suspensão, que você pode construir o carro. A Mercedes errou. Mas ela errou ano. Ela errou naquele ano de 2022. Foi Por logo ela não que voltou entrou. Forte em 23? Então, porque imagina o seguinte, você tá com um carro que nasceu errado. A Red Bull nasceu certa, tem o Adrian Newey, que é o fenômeno que é o engenheiro deles. Então, a partir dessa, fala assim, então por que essa não deixa o carro igual a esse? Primeiro, porque eles não sabem exatamente como é que é feito esse carro, não é só por foto. E conforme você fala, eles começam a copiar, falam, esse carro é assim, né? Então eu vou tentar copiar. Só que sempre, uma vez que você está copiando, esse está evoluindo o que ele já tem. Porque é uma regra nova, então você vai melhorando o que você já tem. Então, assim, a Mercedes, ela estava aqui, agora ela já está aqui. Mas esse também está melhorando, então é uma busca mais lenta, né? Por isso que você tem, eu acho que esse cost cap que a gente está falando de 145 milhões e tudo, isso aí vai fazer mais efeito daqui uns 4, 5 anos, porque quantos milhões a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari tiveram a mais que os outros durante décadas? Entendi. Então eles têm uma estrutura, eles tiveram muito acesso a muita coisa que os outros não tiveram. Então vai precisar de um tempo para ficar mais competitivo. Todas as equipes hoje usam 145 milhões? Estão todas no padrão. Estão todos com o mesmo dinheiro hoje. Entendi. Mesmo a Haas, a Williams, todos. Só que daí tem um outro problema. Por exemplo, a Mercedes, como ela errou, ela também não consegue, ela tem o mesmo dinheiro do que essa que está lá em cima. Então ela não consegue investir mais para chegar mais próximo. Entendeu? Então, assim, tem um lado que é ruim também. Então, assim, ao mesmo tempo, o que eles fizeram? Quem termina o ano na frente tem menos tempo para desenvolver o carro, de túnel de vento, de CFD, que é a parte de computação. Então, isso para fazer... E quem chegou lá atrás tem mais horas. Então, a Fórmula 1 está fazendo um trabalho a médio e longo prazo para essa diferença ficar cada vez menor. Mas existe. E aí, né? aí é o piloto que manda, né? Aí para deixar mais... Mas carro de corrida sempre vai ser um conjunto. Assim. Você pega mesmo a Fórmula Indy, uma Stock Car, que é o mesmo equipamento praticamente para todo mundo, a equipe boa é equipe boa. Mas a diferença é menor. Então, às vezes, fala numa equipe boa na Fórmula Indy, às vezes o cara dá uma vaciladinha e ele larga em 15º. Isso na Fórmula 1 não acontece. Uma Red Bull lá, quando dá tudo errado, o Pérez de vez em quando larga oitavo, não tá melhorando, mas a gente cansou de ver uma equipe ruim, um piloto andar mal e largar em 3º, 4º porque andou mal, porque a equipe era tão superior, né? Sim. Então, eu acho que isso aí tá diminuindo. Cara, qual que é o preparo para uma corrida? Por exemplo, eu sei que o jogador de futebol, que é o esporte que eu sei um pouquinho, que eu sou muito desligado, cara, mas o jogador de futebol vai lá, treina 2 vezes por semana, né? Aí depois tem academia e tal, e parece que o piloto também, né? Tem que treinar, cuidar de alimentação, fazer treino. Qual que é o preparo pré-corrida? É bem, assim, pré-corrida, assim... de uma forma ele tem que estar bem seco por causa de peso, né, para você tentar estar o mais leve possível. 1 quilo a mais, meu irmão, você perde mais, sei lá, 3, 4 décimos de segundo. Hoje melhorou, hoje melhorou que você tem um peso de 80 quilos com o piloto, só que daí e o piloto acaba, se eu peso 70 e você 80, eu levo 10 quilos a mais bem debaixo do banco. Isso diminuiu. Mas é sempre importante estar no mais seco possível, leve. E o que pega muito é o cardio, porque você não para nunca, você sempre mexe a tensão pega bastante. Caramba. No caso de Fórmula 1. E ombro pega bastante, pescoço, porque é muita pressão de velocidade. Então, assim, os treinos são muito com raciocínio rápido, você precisa estar sempre muito esperto e muito simulador hoje, né? Hoje em dia, como você não pode treinar à vontade como era antigamente, eles têm simuladores. Não pode treinar à vontade?
por causa de custo. Porque a Fórmula 1 é caro, né? A Fórmula 1 antes, né, na época do Rubinho, eles tinham a Ferrari, o Rubinho corria no Canadá. Na segunda-feira ele estava treinando na Europa, então com uma outra equipe. Olha só. Então, mas hoje eles aperfeiçoaram muito os simuladores. Sério, cara? Então, assim, praticamente tudo que você tem no carro, você vai para uma sala lá que você guia praticamente o carro que você está guiando. Que demais, cara. Então, é um videogame de gente grande. É um videogame de gente grande e que eles fazem muitos testes aí mesmo. Cara, que massa. Às vezes por exemplo, eles têm equipe de piloto simulador. Então, no fim de semana que eles estão correndo, agora, sei lá, na Áustria, ou longe, no Japão, entre um treino e outro, eles na Europa estão fazendo correções no simulador para depois voltar para o carro real. É muito louco. Sensacional. Então tem uma... E um simulador desse deve ser um absurdo de caro também, exatamente. né? Para fazer... E a ferição, né? Porque daí, será o simulador? Não é real, né? Então, aí eles fazem também na segunda-feira todos os testes e todas as mudanças que eles fizeram no carro durante o fim de semana, eles refazem no simulador para afinar o simulador, para deixar ele... na vida real a gente fez isso, aconteceu isso. Então, vamos calibrar o nosso simulador para a mesma coisa. Entendeu? E qual que é a vida útil na Fórmula 1 de um corredor? Hoje está indo mais para frente, né? Você pega um Alonso quarentão aí... Eu mas acho o Alonso que hoje ainda veio daquela época que os caras tinham um pouco mais de vínculo com as equipes. Mas o Alonso é um cara muito fora da curva, né? Muito, muito fora. Se ele ter o Alonso numa Red Bull hoje, eu acho que ele corre mais que o Verstappen. Vai fazer frente. Mas eu acho que o piloto que pega mais hoje, eu acho que é a empolgação dele, sabe? É o lance de ele estar animado para fazer aquilo. Porque muitos anos... É muito desgastante, né? Então, assim, a empolgação de você estar lá animado, eu acho que é o que mais pega. A partir da hora que você fala, vou acomodar um pouco, você dá marcha ré, né? Foi o que aconteceu com o alemão lá, que ganhou vários, tricampeão. Tetra, que ele ganhou na corrida. O Vettel, né? O Vettel, nessas últimas 2 temporadas dele, o cara tava passeando lá, não sabia pra nada, não queria ganhar nada, só queria estar lá de boa. É normal você ver o carro no final de carreira dar uma acomodada. Assim. Ô Fê, você como comissário sabe o quão importante é você ter esse politiquês ali você tem que ter contato com todo mundo, você tem que saber se comunicar, você tem que saber conhecer fulano, porque as pessoas precisam, no final das contas, te respeitar a tua decisão, né? No final de 2020, naquela última corrida, que foi aquela temporada 2021, acho que a gente dificilmente vai ter uma coisa... Aquela foi bizarra. Tão bizarra quanto aquilo. Foi decidido na última volta. Tem um cara que bateu. Eu não vou entrar no detalhe. Mas eu lembro que a corrida meio que estava na mão do Hamilton, né? Porque ele estava na frente. Uhum. Eles chegaram nos retardatários ali, ou seja, tinham 4, 5 caras que estavam entre os 2 caras. Verstappen com pneu novo. E aí o tal do Michael Masi lá, né? Uhum. Que pra mim é um cara que não sabe se... Enfim, ele nem tá mais lá, né? Não. Ele falou, olha, pode deixar esses retardatários passarem aí pra vocês disputarem só entre vocês dois. Você acha que foi a melhor decisão? No meu entendimento, ele devia ter feito isso com todos os retardatários, não só os que estavam entre os 2 carros. Isso aí, pela regra, ele tinha direito de fazer. E uma coisa que eles tinham... Onde ele errou... no final das contas foi que se ele fosse seguir a regra mesmo, ele não poderia ter relargado. Ele precisaria ter... A partir da hora que você libera os carros para dar mais uma volta, o regulamento dizia que você teria que deixar os carros chegarem, né, no grupo para realinhar e poder largar. Só que, ao mesmo tempo, tinha um acordo meio de cavalheiros, onde falava, vamos tentar sempre acabar a corrida em bandeira verde, porque é ruim para o público. Até aqui acaba em bandeira amarela, é muito chato. Então, ele antecipou, ele relargou para atender aquilo que todo mundo queria. Entretenimento. Mas só que, ao mesmo tempo... Hamilton, né? Só que vamos pensar o seguinte, se ele tivesse simplesmente terminado conforme a regra, a gente não ia estar aqui discutindo, ninguém ia estar falando, que final mais chato, mas o que não eu sei senti o quê. tipo, que a FIA não queria dar o 8º título pro cara. Não, isso eu tenho certeza. Certeza que sim ou que não? Certeza que não. Ele não foi uma coisa pensada no vamos tirar o do Hamilton. Não, assim, eu conheço, né, eu estava muito por dentro ainda daquela época lá e não tinha um porquê, sabe? Assim, o que eles quiseram? Não, vamos deixar a corrida acabar para valer.
se fosse uma última corrida, o Hamilton não tivesse disputando nada com o Verstappen, já tivesse sido campeão, todo mundo ia falar, nossa, que final legal, bacana, ninguém ia reclamar. Mas como mudou um título de mão, ficou meio... Né, os torcedores do Hamilton acharam, obviamente, que eu não sou muito foi fã do feito. Hamilton, mas eu achei que foi esquisito ali, cara. Mas né, dependendo do ponto de vista, tanto que ele errou, que foi mandado embora, depois ele né, Ele não foi se mandado embora manteve. porque o cara não tinha talento nenhum ali pra situação. Exatamente. Ele dá uma pancada no Toto ali no... Sim, desnecessária. Feia, né? Desnecessária. E ele não tinha essa ginga que era o Charlie Whiting, que era o cara que eu tinha uma boa relação, acabou morrendo né, entre uma corrida e outra. Lá teve um problema de saúde, mas bagunçou, porque realmente ele não tinha esse lado político e ficou meio suspeito aí, né? Achando. Muito louco, né? Porque no Drive to Survive mostra tudo, cara. Inclusive a reação do cara, a reação do Toto. Você vê que aquilo é emoção pura. O cara não tá na frente da câmera, o cara não tá na frente. É emoção. O cara bate na mesa e fala, caraca. Não sei o que, liga pro cara. O cara atende. Alô? Tipo, o Toto. Pô, o que você tá fazendo? Eu falei assim, Toto, se vira, meu irmão. Isso aí é corrida, bro. Tipo, bate o telefone na cara do cara e, tipo, o chefe da equipe da Mercedes ainda, tipo assim, totalmente desnorteado. É muito louco, cara. Que louco. Adrenalina pura, bicho. Ô, gente, deixa eu interromper aqui um pouquinho para falar agora da Salus Estética. Meu Deus, nenhum de nós aqui, no momento, precisamos de nada, brincadeira. Só o Nano, só o Naninho. Salus Estética, o pessoal, quando a gente fala de estética, o pessoal já pensa... Esses dias eu recebi, né, uma mensagem de um cara, foi mó barato. Ele escreveu assim para mim, bora fazer uma harmonização facial? Ele escreveu para mim como se estivesse falando assim, pô, bora ali... Tomar um café? Tomar um café. Bora tomar um açaí. Eu falei, que isso, cara? Mas a Salus Estética, ela tem o cuidado de manter a tua beleza através de uma técnica e de várias técnicas de limpeza de pele, de manter a sua saúde. Então, isso é muito legal. Nada contra a harmonização facial, nada contra botox e todas essas coisas. Eu adoro. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, não é verdade? Pensando nisso, a Salus Estética é uma referência para você e uma opção confiável. E por isso que ela está aqui no Entre Podcast. Então, a gente tem um sorteio para você. Você vai concorrer a uma Skin Booster. É uma técnica voltada para a recuperação da hidratação profunda da pele. Como que você vai concorrer essa Skin Booster? Você vai entrar aí no Instagram do Entre Podcast, curtir o post, tá, da promoção e marcar um amiguinho. Quanto mais amiguinho você marcar, ou amiguinha, você vai ter a opção de concorrer e ganhar. O seu amiguinho também vai ganhar uma revitalização facial. Então, todo mundo sai ganhando. Aproveita para seguir a Salus Estética. Se você não seguir Salus Estética Entre Podcast e não marcar o seu amiguinho, você não concorre. Então, aproveita, inclusive, para ganhar uma avaliação grátis da sua pele. Talvez você esteja incomodado com alguma coisa, é só entrar em contato, fala com a Ana Lu, com a equipe dela. E é isso. Salus Estética, um beijo para vocês. Obrigado por estar com a gente em mais um episódio do Entre Podcast, aqui com o Jafone. Ô Fê, você... Como é que você vê a tua carreira assim? Acho que agora o foco todo é no Nick, nos teus filhos, né, cara? Qual a idade dele? Ele tem 18. Fez 18. Caramba, foi pra lá com que idade? Agora, foi com 17 para 18. Olha isso, mano. E começa novo também. É muito, mano. É muito. Como é que você vê a tua carreira agora daqui pra frente? Você vai continuar mais quanto tempo na Truck? Você tem mais alguma motivação de, sei lá, ir correr Fórmula Audi lá, sei lá onde? Não, de correr não. Eu gosto muito ainda quando tô competindo. Curto, às vezes ando nos carros diferentes aí, a convite de um ou de outro, gosto muito. Na Truck, eu tô competindo com um caminhão híbrido, que é também feito junto com a minha família. Eu ia perguntar isso para você. Então, acho que a minha grande motivação hoje é o desenvolver essa tecnologia, né, que está muito legal. É uma parceria junto com a Volkswagen, com a CBMM, com a Caesar, Omni, todos os parceiros aí. Tô vendo aqui seu caminhão lindo, hein, cara? É um desafio muito bacana. É o primeiro caminhão, o primeiro caminhão híbrido de competições em pista fechada do mundo. Por que híbrido? Porque tem um motor elétrico. Um motor elétrico com uma bateria. Você pode usar ele o tempo todo, se quiser? Não, então. Eu tô treinando com ele, não posso correr. Acho que agora, a partir da próxima corrida, já vai estar liberado.
E porque ele tem um peso a mais, esse sistema elétrico pesa em torno de 240 quilos a mais, e é o que está acontecendo com os carros de rua, né? Hoje você vê muito carro híbrido ou 100% elétrico, e no caminhão a gente desenvolveu isso aí para competição, que também é novidade no Brasil, mas não lá fora, e está sendo um desenvolvimento. No meu caso, eu posso ganhar lá até 100 cavalos por tantos segundos, dependendo da carga da bateria. É bem complexo, é bem complexo, mas uma engenharia grande que teria que fazer um podcast só para explicar tudo isso aí. Que massa. Mas hoje a minha maior motivação é para fazer caminhão? isso aí. Ele total pesa quase 5 toneladas. Uau! Que já é leve em relação a qualquer outro. E você pode andar aí em São Paulo? Não dá. Pode? Ele é baixinho no chão. É verdade. Duro, verdade. Pegar um buraquinho, ele cai a dentadura lá. Ele é que bem massa. duro. É mesmo assim, 5 toneladas, cara. 5 toneladas a 200 e... Quanto? 210, já chegou até mais aí, mas hoje eles limitaram um pouquinho a potência. Não, mas não acontece acidente, né? Acontece. E aí? Normalmente o caminhão é bem seguro, porque ele tem uma estrutura interna grande, mas é que ele vai levando tudo que vem pela frente, né? Tem uns acidentes meio bravos aí, mas... Cara, uma curiosidade minha, bicho, eu sou o povão falando aqui. Quanto ganha um cara da Fórmula 1 quando vence uma... Acho que é anual, né? Eles não ganham nada. De premiação de corrida não tem. O que tem é a premiação do Mundial de Construtores, que a equipe ganha. Então, assim, quem foi o campeão vai ganhar lá 100 milhões de dólares. Daí o segundo... E aí patrocínio. Então. E aí vem do patrocínio, e o piloto é do acerto de patrocínio com a equipe. Entendi. Então, e a Fórmula Indy? É a mesma forma. A Fórmula Indy ainda tem um prêmio de chegada. Então o piloto e a equipe ganha, diferente da Fórmula 1, que é no final do ano, a Fórmula Indy vai distribuindo isso durante as corridas. Truck também, mesma coisa. A Truck não tem prêmio de corrida e vai do acordo do patrocinador com o piloto também. Então, o seu patrocinador é a Mission? Ou não, esse Mission Zero é a ideia do caminhão, né? É verdade. Mas a CBMM, que é o pessoal que faz o nióbio, faz o nióbio não, né? Que tem o nióbio, que faz eles estão... não, hoje eu estou na Volkswagen, que está junto. Então são vários. Volkswagen, a Caesar, que é uma fábrica imensa de fixadores, fica no sul, são enormes. Você é um empresário também, então, nessa área? Sim. O meu dia a dia é mais desse lado de empresário, junto com a família, cara, tudo hoje. Hoje eu estou mais para esse lado aí. Que legal. E aí, para conciliar o empresário, o cara que está correndo, que está na pista e que está investindo no filho, é um trampo, né, cara? É bastante tempo. Pois é. Você tem mais filhos? Eu tenho 2. E o outro também gosta. O outro também gosta. Eu tô bem atrapalhado com os filhos correndo aí. Mas cara. Fim de semana, na vida tá bem corrida. Fórmula 1, né? Eu faço metade das coisas de Fórmula 1, não são todas que eu divido com o Max, isso ajuda muito. Mas também da Stock Car, eu também... E corro nas trucks. Então, fim de semana, eu diria que 80% dos finais de semana do ano aí eu tô ocupado aí. Que massa. Ô Fê, pra gente finalizar, que a gente já tá em cima do horário, mas qual foi a tua maior referência? Assim, você é um ceneiro, assim como todos nós, ou você teve outras grandes influências assim da tua carreira? Quem foi o maior para você? Não, para mim era o Senna, né? O Senna... Mais que o Piquet? Porque eu acho que o Senna... O Senna, quando eu tinha meus 13 anos, 12, 13 anos, ele estava no auge, né? E eu estava no kart. Ele já estava andando melhor que o Piquet, né? E talvez o Senna, por ser aquele cara rápido que aparecia na classificação e chegou explodindo, eu gostava muito do Piquet, mas se fosse para escolher um, era mais Senna, acho que pelo momento também. Você acha que o Senna, se não tivesse falecido ali, você acha que ele ganharia mais uns quantos títulos? Pelo andar da carruagem ali? É difícil falar, mas eu acho que no mínimo ali mais uns 2, né? Uns 2, 3. Se você tivesse uma equipe hoje na Fórmula 1, quem seriam os seus 2 pilotos? Nossa, dos que estão no grid ali, vai. Nicolas Giafone, quem mais? Eu colocaria o Verstappen pelo simples motivo de ele ser novo ainda, né? O Hamilton, acho que é tão bom quanto, é um cara excepcional, mas está mais pro fim de carreira, né? Sim. Mas eu teria um Verstappen, um segundo piloto. Gosto muito do Norris, o Leclerc anda batendo muito. Mas aí que tá. Acho que o
o perfil bom para você ter uma equipe vencedora, você precisa ter um piloto que é aquele, é o Verstappen, ou o Hamilton, ou o Alonso. Dois alfas ali, né? E outro que é muito bom, mas que quando o cara não tiver lá, esse aí tá, entendeu? Se eu fosse montar uma equipe, eu não ia querer ter 2 pilotos se matando lá para ver quem que leva. Precisaria ter um trabalho, uma equipe bacana aí, entendeu? Verstappen e Norris, então. Lando. Eu acho que seria uma dupla. Apesar que o Norris ia querer ir pra cima também, não sei como é que ia ser. Mas... Deixa eu só fazer o nosso último merchan aqui. Você já tem. O Nico já usou diversas vezes a nossa marca lá. Mas sabia que encontrar peças cool e effortless que possam transitar entre os guarda-roupas hoje em dia é muito difícil, né, Fê? Eu sei que você tá sempre na estica, né, cara? Mas a gente tem um dos nossos patrocinadores aqui, que é a Almighty, que é uma marca que veio aí, uma marca fashionista, que traz todo um DNA de sustentabilidade. Então, eles têm na produção do material deles algodão de reflorestamento, madeira de reflorestamento, algodão ecológico. E eles estão aí crescendo. Pessoal da Almighty, muito obrigado aí pela moral que vocês estão dando pra gente. Vocês encontram as peças. Opa, a emoção. Vocês encontram essas peças no e-commerce da Almighty, www.almighty.com. E existe lá um cupom mega especial do Entre Podcast. Então, vocês colocam lá EntreCast, vocês têm 20% de desconto na 20%? 20%? Meu Deus, liguei lá ontem, cara. Falei, 15 tá de pouco demais. Vamos de 20. Boa demais, aproveitem. E eles mandaram um presentão aqui pra você, Fefe. Opa, pra que você legal. usar na sua próxima corrida, chega lá, fazer um merchan pra nós. Posso abrir aqui ou não? Como é que é? Fica à vontade. Opa. Eles têm um DNA também de trazer a mensagem, a palavra de Deus de forma intrínseca e sem... Nossa, mano, que legal. Ô, louco, meu. Lindo. Ó, que legal, ó. Vai ficar elegante, hein, cara? Chique demais, hein? Isso. Obrigado. Imagina. Chaveirinho, esse chaveiro aí é massa demais. Olá. Muito obrigado, pessoal da Almighty. Obrigado, Valeu, Luísa. Almighty. Obrigado, pessoal da assessoria. Valeu. Obrigado pelos trapos que vocês estão mandando pra gente. Tá legal demais. Agora, antes de encerrar, Jafone, a gente tem um quadro aqui que chama Entre Perguntas e Respostas. Olá, lá Roda a vem. vinheta. Mano, é o seguinte. Vamos lá, são perguntas assim aleatórias, algumas até meio idiotas assim, mas desculpa, gente. Tá? Não tem problema. Não dá pra ficar em cima do muro, hein, Fefe? Vamos lá. O poder de voar ou de se teletransportar? Ô, louco. Eu gosto de voar. Doce ou salgado? Eu sou do salgado. Netflix ou Amazon Prime? Netflix, né? Que a Netflix tá dando uma Tá dando moral. moral. Se bem que na Amazon tem o do Eccleston agora, né? É verdade, é verdade. Aí, ó, o Nano tá por dentro. Foi entrevistar o gênio. Filme ou livro? Filme. Cachorro ou gato? Cachorro. Deixa eu fazer uma aqui. Faz. Indy 500 ou Mônaco? Indy 500. Vamos lá, Naninho, manda Prost ou mais uma aí. Schumacher? Como o algoz brasileiro. Schumacher. Não, Schumacher era diferenciado. É. Eu acho que o Schumacher pegou uns 3, 4 anos aí que foi bem nas... Não, foi. Mas tem que ser como o Hamilton também, né? O Hamilton pegou também. Quem ganha 7, 8 títulos, alguma moleza teve no meio do caminho. certeza. Fazer parte lá do juiz lá da corrida ou correr? Correr é bem mais legal. Comentar ou comissariar? Comentar é muito mais fácil. É mesmo, cara? Mais fácil não, né? Você passa menos apuro, acho. Ó, praia ou campo? Praia, hein? É isso aí. O que mais? Pra terminar, Naninho, é aquela tua lá. Aquela minha? Senna ou Piquet? Senna ou Piquet? Pra mim eu vou de Senna pela história, foram dois grandes. Você tem briga com o Piquet também? Não. Eu sei que você é muito envolvido com as famílias, todas as famílias, Canaã, Barrichello, Teté, mas com o Piquet eu nunca ouvi você falando. Não, já o Nelsinho tem uma relação boa. Com o primo dele, o Geraldo Piquet, eu tive um acidente na truck que foi meio ruim, mas não, jamais. O Nelsinho tá onde hoje? Tá na Stock, tá correndo fora. O Nelson é um cara bacana. O próprio Nelson, eu tive contato com ele na época da Fórmula Indy, que ele era Hollywood, ele me deu uns conselhos uma época. Legal. O Nelson é do jeitão dele, mas é um cara muito bacana. Você se considera um cara bem relacionável, assim, na Fórmula 1, na corrida? Sim, mas eu sou meio bicho do mato também, viu? Acho que pela minha família e tudo que eu tô envolvido, sim. Você falou que é o quê? Eu sou meio bicho do mato também. Mesmo? Eu não sou muito, eu fico... Sabe que isso é bom, né, cara? Quem fala demais
erra mais, né? É verdade, é Quem verdade. se mete mais em BO é porque fala muito. Isso é muito legal. É um provérbio, né? Um provérbio de Salomão fala que até o tolo em silêncio se passa por sábio. É verdade, é verdade. É por isso que eu tenho que falar menos. Da hora, mano. Felipe Legal, Giafone, bacana aprendi demais, muito aí. com você, cara, Pô, com a que sua legal. humildade. O cara fala de Ele é coisas sensacional, Fefe. de um nível muito alto, assim, E tamo torcendo pelo e fala Nick. com simplicidade. Isso é muito legal. Deus te Legal, abençoe, que cara. isso. Muito bom. Todos E nós torcendo aí. pelo Nick, né? Vamos ver Agora Vamos estamos lá, mesmo. vamos ver. Tá Vai ser muito puxando massa. uma... Quem sabe o Nick história não bacana, seja esse hein? cara aqui do Brasil que a gente tá pedindo. O Nick é um cara incrível, igualzinho, cara. É. Pra caramba, pé no chão, moleque, 18 anos, cara. Mas parece que você tá falando com um moleque de 30, assim. Aí, que É, beleza. Eu de sou boa. suspeito pra falar deles, eles são demais. Se vocês quiserem conferir mais do Fê Giafone, ele tá sempre Isso. comentando as corridas na Bandeirantes de Fórmula 1. Eu não sei se são todas, né, Fê? É metade. Eu faço Metade, normalmente uma metade. sim, uma não, Stock E tá- Car e a Truck também. E a Truck, Stock Car. Que é massa, isso, cara. que massa. E no Instagram, segue lá Entre Podcast, por favor. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faz isso aí. Você está perdendo tempo, inclusive fortalece as nossas conversas. Fica aí de olho também nos nossos shorts e tudo mais. Ó, Felipe Giafone com 2 Fs. A gente vai ter o @ aqui para você seguir. Mas Nano.Ruiz Garcia, eu sou o Magnani, _Ale Magnani, e o Almaire, Salos Estética, Morumbi, nossos parceiros. Esse foi mais um episódio de Entre Podcast. Valeu, galera. Valeu, galera. Tamo junto. Beijão. Até a Valeu, próxima. obrigado. Valeu.